não só falar mal, evidentemente, falar coisas boas também, elogiar quando precisa elogiar, destacar quando precisa destacar, mas falar das coisas que não estão funcionando. Eu acho que esse é um ponto aí, chave para que tudo comece a melhorar, para que as autoridades, para que a sociedade, os representantes se deem conta de cada local o que precisa e o que não precisa, e aí as coisas vão naturalmente melhorando, né? Eu acho que é isso. Bom dia, Joel. Bom dia, Luciano. Obrigado pela parte, viu? Mas você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, dê aquele like gostoso, põe o dedão lá, porque só através do seu dedão é que vai fazer com que o YouTube venha viralizar o nosso vídeo e venha permitir que a gente possa criar mais conteúdo de interesse popular, de interesse da sociedade. Então é importante, viu, Joel e Luciano? O conteúdo do Arandu... A gente esquece, né? Puxa o nosso orelha, mas a gente esquece de pedir para o pessoal para seguir, para dar o like, para acompanhar. Compartilhe os nossos vídeos, porque essa é a forma da gente criar o papel da cidadania, né? O papel do cidadão participar das coisas importantes da nossa cidade, do nosso país, né? Então a gente tem aí o problema do Mercosul. Como é que a gente faz? O que a gente vê? Então aqui a gente tem condição de discutir, a gente discute todos os assuntos do Mercosul, do Brasil e da nossa cidade. E aí é importante que você, cidadão que está aí nos assistindo, dê aquele like gostoso aí, dá um dedão mesmo, entendeu? Porque é só assim. Mais um bom dia para todos, viu? Eu acho que é por aí o caminho que a gente está chegando, né? Estamos trazendo conteúdos importantes para a cidade, né? E uma cidade sem planejamento, Joel, eu acho triste. Isso é uma das coisas assim que eu mais me preocupo, é saber que a maioria das cidades no Brasil não tem planejamento, né? E eu fico muito feliz porque o Lula está fazendo alguma coisa de planejamento. O projeto agora econômico do governo está sensacional, muito bem elaborado, muito bem estudado. Eu acho que o caminho é por aí, é planejamento. Sem planejamento a gente não consegue nada, né? E quando fala em planejamento, né, eu acho que é importante essa temática. A gente discutiu aqui nas últimas semanas o trânsito, por exemplo, da cidade, que não é um trânsito ainda de uma capital movimentada e tal, mas já é um trânsito que dá indicativos de problemas no futuro. Então, eu acho que o planejamento é isso, né? O planejamento é tu preparar, né, a cidade para os anos que vêm aí pela frente, né? Com todos os detalhes que a gente sabe que vão acontecer, ou seja, vão ter mais carros, vão ter mais pessoas, né? As pessoas vão continuar nascendo, né? Aquela coisa toda. Mais nasce do que morre. Então, é lógico que a gente vai ter problema. Então, planejamento é isso, tu botar no papel todos esses fatores que se sabe que vão acontecer. E aí, saúde, a gente até discutiu um pouquinho agora a questão da dengue, né, em Foz do Iguaçu. Eu sei que tem vários componentes nessa questão toda, mas é inegável que se tivesse ações de 10 anos para cá, ou desde que começou toda essa história, um pouco mais até, né, cíclica, diga-se de passagem, cíclica da dengue, talvez a gente não estivesse nessa situação, né? Mas infelizmente isso não... E claro, o ano que vem eu acho que as coisas vão melhorar um pouco, porque tem uma série de ações que foram executadas, estão sendo executadas, mas a gente sabe que daqui 2 anos, 3 anos vem de novo, né? Talvez com uma intensidade, a mesma intensidade, um pouco maior, um pouco menor, mas vem. O mosquito vai continuar. Então, eu acho que isso é importante a gente debater, né? Que ações que podem ser tomadas hoje, para que daqui 2, 3 anos se evite um problema maior. Eu acho que é isso. O nosso desafio, Luciano, o nosso desafio não, o nosso propósito, na verdade, é só resgatar essa questão do Arandu, é sensibilizar a população, né? Sensibilizar a população para a importância, né, de ouvir bem,
de compreender bem a dinâmica da administração municipal. Por isso que a gente fala que discute política pública sem entrar muito na questão da política partidária, porque partidariamente cada um tem uma visão, de repente tem uma proposta, mas você, cidadão, você, cidadã, compreendendo o funcionamento, a dinâmica da política pública, eu acredito que fica fácil até para você fazer as escolhas no futuro, né? E aqui a gente não entra na questão da política partidária, mas nós nos submetemos a ela, né? E já começa na nossa cidade aí as provocações, que nomes que surgem, né? Teremos eleições no ano que vem, então quais são os nomes, o que vem. Independente dos nomes, vamos procurar entender as propostas, né? Para ver quem efetivamente está comprometido, quem efetivamente traz alguma coisa. E não é alguma coisa para agora, né? É isso que a gente quer chamar a atenção, né? Traz alguma coisa para a nossa cidade, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, né? Que a gente possa olhar na proposta do candidato, do pré-candidato, de quem se propõe a conduzir os destinos da cidade e falar assim, olha, isso aqui é bom agora, e sendo bom agora vai dar sustentação para projetos bons no futuro, né? Por isso que a gente bate na tecla do planejamento. Do planejamento e do projeto. Você vê que, por exemplo, Joel, o que é triste, a gente fica vendo, Foz do Iguaçu até hoje não tem uma sede municipal, né? Uma prefeitura. A prefeitura é toda recortada, ela fica num bairro, fica no outro, e aí você imagina a logística, o gasto que tem para manter toda essa logística de correspondência, de acesso, é uma coisa assim absurda, né? Então não se tem. Você vê, por exemplo, a Câmara também não tem uma sede, é uma coisa assim, e aí fica de aluguel. E quanto que custa esses aluguéis? Isso aí é um custo altíssimo para a sociedade. Então, eu queria entrar nesse viés aí, né? Desculpe te interromper, mas eu acho que eu queria entender uma coisa. Por que isso não acontece? Por que não existe esse planejamento? Eu acho que a sociedade também não cobra, né? Eu acho que isso é uma falha. E eu acho que também aquilo que o Joel colocou hoje, agora mesmo, as pessoas têm que votar em cima de proposta e não de pessoas. Porque esse que é o grande erro. Quando você vai em cima de propostas, aí você está votando numa ideia, num projeto. Mas aí essa ideia tem que ser um projeto continuado. Esse que é o problema. E aí as pessoas votam na pessoa, né? E é isso que é o câncer da nossa sociedade, né? Eu acho que essa questão acho que vai um pouco mais além. Infelizmente, eu acho que o setor público, eu não estou dizendo aqui, né? Isso, de maneira geral, no Brasil inteiro isso acontece. E nas diversas esferas também, quer seja municipal, estadual ou federal. Na verdade, muitos políticos ou ditos políticos se preocupam mais com o seu umbigo do que propriamente com as pessoas, com a população. Com certeza. Vídeo, por exemplo, o hospital, né? Construir um hospital um custo altíssimo para o município. A responsabilidade do município é a saúde primária, não secundária e terciária, né? E aí o que acontece? Se constrói um hospital que é de responsabilidade federal ou estadual. Então, isso é outro elefante. Aquilo ali é um custo altíssimo para o município. Falta de planejamento, falta de visão política. E aí o que acontece? Nós temos a oportunidade hoje de transferir o hospital para o governo federal, entendeu? Que tem muito mais recurso, tem muito mais aporte. Esse dinheiro que a gente gasta vai ser revertido para a ação primária, que é a questão da dengue. Então, você imagine só, um dinheiro que está lá no hospital que poderia ser revertido para atender as UPAs, né? Melhor contratar mais médicos, não. A gente fica gastando dinheiro, quando na realidade essa responsabilidade seria do governo federal ali e do governo estadual. Então, isso é uma falta de planejamento mesmo, falta de visão política, falta de discussão. Sabe o que é? Eu acho que a questão de chamar as pessoas para discutir projetos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui faculdades, nós temos universidades. Então, chama as universidades, chama as pessoas, entendeu? Que têm conhecimento sobre o assunto. Vamos discutir a saúde em Foz do Iguaçu. Vamos discutir a educação em Foz do Iguaçu. Cria-se um fórum de discussão e aí se traça um planejamento para essa cidade. Eu acho que esse é o objetivo. E as pessoas vão o quê? Naquilo que você falou.
no umbigo, na vaidade pessoal, né? No interesse. Muito nisso, no interesse. Eu não sei, Joel, você deu para entender o que estava falando aqui, mas é por aí o caminho, não? Na verdade, Júlio, eu tenho um pouco de descrédito. Vou usar a palavra descrédito com o que nós temos posto na cidade, com o que se apresenta na cidade como liderança. E aí eu vou pegar a geral, né? Liderança empresarial, liderança política, lideranças de uma forma geral. Eu tenho atuado há muito tempo, tanto no campo político, partidário, né? Tive uma participação durante 12 anos no Conselho Superior da Associação Comercial, desde a criação do Observatório Social, que a gente trouxe aqui o Jaiminho para falar sobre a importância do Observatório, que desenvolve um trabalho legal, mas também do Conselho de Desenvolvimento, né, que em tese seria para ajudar a pensar na cidade, mas daí permeiam os interesses, permeiam as vaidades, né? Tanto o Conselho de Desenvolvimento quanto o Observatório Social tem lá no seu... O Jaiminho pontuou isso na última reunião. Tem uma cláusula lá que impede, por exemplo, quem tem filiação partidária de participar, que é para não contaminar. E o interesse econômico? Aí você tem um conselho que é pautado pela associação comercial, que tem lá os empresários com seus negócios conduzindo os interesses da associação comercial, que apoia o Conselho de Desenvolvimento, que representa mais da metade das cadeiras ali. Esses projetos vêm no interesse do desenvolvimento da cidade como um todo, olhando para a população como um todo, ou esses projetos são contaminados, usando uma palavra, né, que a gente usou bastante na época lá, quando o pessoal vetou quem tivesse filiação partidária. Como se a filiação partidária também fosse um elemento... Tão danoso assim, tão né? Tão danoso assim. Porque tem gente que não tem filiação partidária, que participa e que tem posições político-partidárias... Até doente, muito mais fortes, muito mais, entende? Que limita, inclusive, a compreensão do processo, do que, eventualmente, outros que têm uma filiação partidária, mas têm a cabeça mais aberta, que, né, faz a política partidária numa perspectiva como deve ser, né, do interesse coletivo. Então, fica difícil, né? Fica difícil você pensar num arranjo futuro se você não mudar substancialmente a forma como tem sido feito e principalmente com quem tem sido feito até agora. Então eu, Joel, entendo que o Codefós não está respondendo a que veio. Por quê? Porque ele está contaminado. Ele tem vício de origem. Ele tem vício de origem. O Codefós é criado por uma lei municipal, como todos os conselhos devem ser, são criados por lei. Isso quer dizer que ele é vinculado, ele é um elemento da administração pública municipal. Todos os conselhos são vinculados a uma secretaria, a uma pasta, e é onde a sociedade participa e contribui e ajuda na tomada da decisão, a população de uma forma geral. O Codefós é criado assim, só que ele não é vinculado à administração. Não é um conselho que funciona organicamente em alguma pasta da administração, seja na indústria e comércio, seja no turismo, seja lá, de repente, até o gabinete mesmo do prefeito, já que o prefeito é o presidente de honra do Codefós. Na prática, ele funciona vinculado à associação comercial. É um conselho que deveria pensar o desenvolvimento da cidade na perspectiva do interesse coletivo, mas vinculado a um grupo empresarial. Então, ele funciona na lógica desse grupo empresarial e aqui eu me atrevo até a dizer no interesse desse grupo empresarial. E muitas vezes dos negócios mesmo de quem compõe esse grupo empresarial. Então, eu não acredito no Codefós E o Concidades, João? Como agente de desenvolvimento e de transformação. Concidades é outra, né? Entra mais no planejamento urbano, mais nessa linha. Né? Mas como é que tu acha que deveria ser, João? Independente, completamente independente, mas existe essa possibilidade de independência nessas questões?
O conselho, quando nasceu, eu estava na CIF, estava no Conselho Superior na CIF, tentando construir, ajudando, apoiando, né, opinando, debatendo. Tivemos enfrentamentos bastante interessantes ali, debates bastante interessantes naquele momento, Luciano. E eu entendo que qualquer agência, qualquer instituto, qualquer conselho, para pensar a cidade, ele tem que ser independente. Ele não pode ser vinculado. Nem A, nem B, nem grupo, nem isso. Ele tem que ser paritário, ele tem que ser representativo de verdade, tem que ter a população, tem que ter as lideranças de bairro participando, entende? Você tem que ter a sociedade participando, você tem que ter o governo participando e comprometido, porque, na verdade, quem dá consequência depois é o governo, é a administração. Você tem que ter, sim, os empresários participando, mas não de forma hegemônica, não de forma diretiva, não de forma a que... né, o entendimento fique restrito a isso. Aí eu volto, né, volto a bater na tecla, porque quando surgiu a ideia do Codefos, na minha cabeça estava formatado alguma coisa como o IPUC em Curitiba. Né? Por que Curitiba é uma cidade de referência mundial na questão de organização, de desenvolvimento e de planejamento? Porque lá na década de 70, um cidadão que eu tenho algumas críticas, mas ele... né, foi um elemento importante. O baluarte, né? O Jaime Lerner, né, com um grupo de técnicos, de pensadores, sem qualquer envolvimento à época. Depois, obviamente, foi prefeito de Curitiba, coisa e tal, mas de início ele não tinha qualquer projeto político, nada disso. Né? Montaram um grupo e começaram a pensar essa cidade. Mas pensar na ação imediata. Eu lembro que o moleque, a primeira vez que eu fui a Curitiba, no início da década de 70, tinha um valetão no meio da cidade, que era o Rio do Ivo, né? E estava nas obras de canalização daquele rio. Você tinha um esgotão no meio de Curitiba, que era aquele rio, que hoje é canalizado. Eu estou falando da década de 70. Então, tinha aquela obra imediata, aquela intervenção imediata, mas tinha também um pensamento para o futuro. Quando eu faço uma canalização dessa, como que eu trabalho isso, né? Que áreas que eu preservo, como que eu faço para daqui 20, para daqui 30, para daqui 50 anos, isso não seja um empecilho para qualquer intervenção que eu preciso fazer, né? Hoje eu tenho 500 mil habitantes, amanhã eu vou ter 1 milhão. Como que esse espaço, eu penso esse espaço aqui para atender 1 milhão? Que serviços, né? Como que eu faço a questão do transporte? Como que eu faço a questão mesmo de espaço para um supermercado? Como que esse pessoal vai comer? Como que eu faço a logística Como é que você faz a logística de instalar um posto de saúde naquele bairro, se lá não tem... Aí monta o condomínio, cria toda uma infraestrutura de condomínio, mas aí não tem posto de saúde, não tem padaria, não tem... Então é isso, o planejamento tem que ser nessa perspectiva. E para ser nessa perspectiva, né, ele não pode estar vinculado a interesses, né? A interesses. E o que a gente percebe aqui em Foz do Iguaçu, e hoje eu estou botando o dedo na ferida, né, o que a gente percebe aqui em Foz do Iguaçu é que muitas políticas, muitas ações que são planejadas no interesse comercial de grupos, de pessoas que têm áreas de terra e querem explorar o máximo possível aquilo, independente se dessa exploração vai resultar algum empecilho futuro. E aí, quando você fala em condomínio, a gente vem muito nesse sentido. Quantas ruas você tem em Foz do Iguaçu aqui no centro? Né? Que de repente você chega e dá de cara com o muro. Aí você tem que contornar ou tem que voltar, porque... Entende? Isso hoje. Né? Quando vocês falaram na abertura a questão do transporte. Né? A questão do transporte. Há muitos anos, eu estava na Itaipu e tinha reunião do Conselho de Administração. Aí um conselheiro chegou atrasado, né, pela agenda dele. Eu fui buscá-lo no hotel e levar para Itaipu. Naquela época, nós só tínhamos a JK e a Tancredo que ia até Itaipu. A Avenida Paraná só ia até um pedaço ali, passou da Vila A um pouquinho, e já Florianópolis ali acabava. E a gente indo de manhã e o movimento estava interessante, né? E esse conselheiro falou assim, mas Foz do Iguaçu já está congestionada, né? Isso em que época é isso? Luciano, eu vou chutar aqui o ano 2007, por aí, 2006, 2007. Aí eu falei, vai ficar pior.
Porque eu estava no gabinete do diretor-geral brasileiro e, obviamente, a gente tinha contato, né? E as pessoas nos procuravam para falar dos seus projetos. Eu falei, o seu Pedro Lacos tem uma área aqui que hoje é uma área rural, mas ele já negociou, já tem um projeto pronto para a construção de 2 unidades, 2 condomínios, né? O Terras Alfa, né? 1 e 2. Então, na sequência da Avenida Paraná, vai ter que estender ali. Tem um grupo de São Paulo, Rodobens, que já comprou do Ari Quadros uma área e está negociando com uma chinesa que morava em São Paulo também, atestada dessa área para Tancredo Neves e vai construir um condomínio ali. Nós temos o projeto da Unila, que a Itaipu está cedendo a área e o projeto da Unila vai ser implantado, estava discutindo ainda a Universidade da Integração Latino-Americana, vai ser implantado aqui. E nós temos aqui a perspectiva de ampliarmos os cursos da UniOeste, né? A Uniamérica se instalando ali ao lado da UniOeste. Eu falei, então essa região norte aqui vai virar um gargalo sem tamanho. Eu falei, o senhor poderia nos ajudar, né? Porque o cidadão que era o conselheiro que estava no carro comigo era nada mais, nada menos que o ministro do Planejamento do país, que é quem bota dinheiro em todos os ministérios. O ministro olhou para mim e falou assim, tem projeto? Mental só, né? Entende? Projeto mental. Então você entende? Acho que nem mental. Nem mental. Então, assim, às vezes a gente fala de falta de recurso, alguma coisa. Deixei o ministro lá, peguei o carro, voltei na prefeitura. Falei, prefeito, levei o ministro lá, tive essa conversa com ele assim, né? Já é um problema hoje, isso aqui numa perspectiva de 10 anos, nem precisa muito, de 10 anos isso aqui vai ser o caos. E ele só me fez uma pergunta, tem projeto? E eu pergunto para o senhor, tem projeto? Não, porque a gente está fazendo e tá, não sei o quê, blá, 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 blá. E começou a toque de caixa. Fez o projeto. Eu, cidadão de Foz do Iguaçu, pensando numa perspectiva de 50 anos, quando o ministro do Planejamento do país me pergunta se eu tenho um projeto, que projeto que eu faço? Se eu não tenho pronto, que projeto que eu vou elaborar? Um projeto para construir uma avenida, sabe, um arterial estruturante, para construir uma coisa assim que vai ligar essa cidade de norte a sul, que hoje a gente continua só tendo... Mas aí, né? Joel, você fala de projeto. E aí tem que convidar as pessoas certas, né? Para discutir o projeto. Porque não adianta você convidar um grupinho fechado... Mas a questão não é nem quem vai fazer o projeto, Júlio. A questão é a limitação do indivíduo, entende? É a falta de visão futurística. Tem pessoas que às vezes são bem reconhecidas na cidade, que a população acha que fizeram um bom governo, mas que são medíocres no pensar. Pensa pequeno ou pensa no interesse pessoal. Entende? Pensa pequeno. Sabe qual foi o projeto que foi feito? Com o ministro do Planejamento perguntando se tem projeto e disposto a botar dinheiro no orçamento, assim como botou, e o projeto foi realizado. Para a gente resolver a conexão norte-sul da cidade, que nós temos esse problema. O projeto apresentado foi pegar da Vila A ali, a Avenida 8, que segue até lá na Vila C, faz um monte de contorno, e o prefeito ainda queria fazer debaixo da linha de transmissão, foi mais um parto para convencer ele que não podia fazer, para economizar eventual desapropriação. Sai lá da Vila C por dentro ali, chega na Vila A, no meio da vila, que é uma das vilas mais movimentadas, contorna, pega ali a Garibaldi, sai no Charrua, que fecharam agora o trevo, ou seja, o projeto já morreu, nessa perspectiva de pensar, né? O trevo era aberto, pegava a Mazile, quando cruzava, agora não cruza mais, ou seja, tudo que o cara fez, toda a oportunidade que teve, foi pro lixo, pega a Mazile, passa por dentro da rodoviária, contornando a rodoviária, cruza, entende? Sai lá na República Argentina, passa a República Argentina mais umas quadras, dá no meio de uma área verde, aí você contorna, sai, pega uma avenida para a lateral. Entende, Júlio? Como é medíocre o pensar dessa cidade? Como falta pensar... Entende? Muito. E aí saia na cidade hoje. Ainda que a Avenida Paraná, né, teve continuidade lá por conta dos projetos dos Terras Alfa, mas pega a cidade hoje na conexão Norte-Sul. Pega a cidade hoje, Avenida Paraná. Eu vendi meu escritório no centro e mudei mais para cá para não pegar a Avenida Paraná nesse trecho, nos horários. E vai ficar pior. A Vídea Maria E vai ficar pior. Né?
Que é toda a falta de planejamento ali. Então. Nós construímos um monte de condomínio ali da Conscienciologia, tá lá, ó. Não tem ônibus, não tem calçada, não tem nada, quer dizer, não tem um planejamento de cidade, né? Uma coisa Então, assim, a minha provocação, só para fechar, é essa. Nós temos que tirar da mão, sabe, de grupos empresariais, de políticos que também têm interesses comerciais, né? A perimetral. Que não é perimetral. Era perimetral. Aí o prefeito conseguiu mudar, trouxe para dentro. Aí no dia que eu sou advogado também, estou atuando em algumas desapropriações ali, aí no dia que eu estou lá negociando, representando meus clientes ali, algumas desapropriações, está o prefeito que mudou, o ex-prefeito que mudou a perimetral, negociando também a área dele, desapropriação da área dele. Então a gente tem que parar com hipocrisia nessa cidade, a gente tem que começar a dar nome aos bois. Entende? A gente tem que falar para a população que, eventualmente, alguns nomes que eles têm aí como pretensos, bons ex-administradores, na verdade, esse caos que nós temos é fruto da incompetência, do interesse econômico em nome de poucos. Em nome de poucos. Em nome de poucos. E a população tem que se posicionar, porque esses poucos são escolhidos pela população. Mas aí que eu falo, esse posicionamento da população é que eu coloco um ponto de interrogação. Porque, até tu comentou aí na época de 70, né, 80, o posicionamento da população era diferente nessa época. Completamente diferente. Porque a gente via num gargalo de governo militar, a gente estava aquele ansiado por modificações, por democracia, e evidentemente que o posicionamento era diferente. Existia uma vontade e uma consciência política muito maior, mas muito maior. Hoje não tem. E eu sempre dou o meu exemplo. Nessa época eu morava em Brasília. Eu tinha 14 anos e eu ia sozinho nos comícios e tal, para ouvir, para ver. 14 anos. Vê um piá de 14 anos hoje. O que tem? TikTok. Nada. Totalmente alienado. Nada. Completamente alienado. Politicamente. Completamente. Então, assim, eu acho que, claro, são épocas diferentes, tal, interesse, mas não tem essa participação que, infelizmente, eu gostaria que tivesse. Será que a questão toda não foi essa influência da extrema-direita, né, que colocou a questão de que não se pode discutir políticas nas escolas, não se pode falar de socialismo, não pode se falar de... Entendeu? Então, se coloca um monte de coisa impeditivo para o jovem, que o jovem ele não participa. Então, por exemplo, vamos discutir a reciclagem de lixo, né? Aí, na escola, para as crianças entenderem o que é reciclagem de lixo. Vamos entender por que existe congestionamento em Foz. Vamos entender por que, né, entendeu? Essas coisas, essas discussões políticas, sociais, ela tem que estar dentro da escola e não tem mais dentro da escola. Eu até concordo contigo. Eu acho que tem algumas coisas que eu acho que deveriam ser discutidas ou implantadas, ou, enfim. Mas eu acho que tem muito de exemplo também. Ou seja, o poder público tinha que, de forma exemplar, mostrar o que se faz, como se faz, porque aí fica fácil de você estimular ou incentivar, né? Ou seja, se tu tem um projeto X que realmente dá certo, fica fácil de mostrar para as pessoas, para as crianças, para as escolas, entendeu? E isso assim, as coisas parecem que acontecem a toque de caixa, sempre de forma emergencial, não de forma planejada. E esse eu acho que é o grande problema. Cada um com o seu projeto, do seu jeito, conforme a sua cabeça. Não é pensado, não é uma coisa construída coletivamente, entende? Não é o nosso projeto, não é um projeto de cidade. Você vê que o meu projeto que eu entendo que é assim. Rapaz, é tanto assim, Júlio, é tanto assim que, por exemplo, as políticas públicas, de uma forma geral, elas têm uma lógica, elas têm uma construção, elas têm uma fundamentação teórica, antes de mais nada, né? Tem uma justificativa para que seja assim. A construção do SUS, né? Vamos pegando aqui o que a população mais se ressente da questão da saúde. A questão do SUS começou lá na década de 70, né? É um baita em Alma-Ata, né? Depois a conferência nacional aqui em 86, que vem sendo construído no campo teórico, os pensadores, a reforma sanitária,
para chegar na Constituição de 88, para essa ideia ser comprada pelos constituintes e a gente, né, ter essa proposta e agora todo esse desafio de implementação, de fazer acontecer e que a gente vem construindo com sucesso. Daí chega alguém, um iluminado, e fala, não, mas não é assim. Então, toda uma construção de décadas, né? Aí alguém acorda e sabe mais do que todo esse acúmulo de estudos, de pesquisas, de pensadores, o cara sozinho resolve que não é assim, entende? Eu vi aqui em Foz do Iguaçu, acompanhei prefeito ensinando o ministro da Saúde como organizar o sistema de saúde do país. Eu vi o mesmo prefeito ensinando o ministro da Educação como organizar o sistema de educação do país. Eu vi o mesmo prefeito ensinando, na época, a secretária especial, né, com status de ministério, a ministra da Mulher, como que ela deveria organizar a questão da saúde. Eu vi o mesmo prefeito ensinando o ministro da Justiça como que ele tinha que organizar o sistema de segurança nacional. Gente, entende? Mas a sandalinha vinha bem ali, né? Entende? Então, a sandalinha da humildade. Então, é a isso que a gente está submetido, entende? E aí você vê o caos na cidade, né? Com esse supra-sumo todo de conhecimento e de habilidade, de domínio e tudo quanto é temas, entende? Veja o que fez. Veja o que fez. A cidade está quebrada do ponto de vista financeiro por uma decisão desse senhor, entende? Que tem que ficar botando dinheiro num equipamento que não é responsabilidade do município e agora não consegue se livrar dele. E aí não consegue investir onde tem que investir. Não consegue fazer planejamento porque tem que ficar apagando incêndio. Historicamente, a nossa Secretaria de Planejamento, vamos começar agora na nossa administração municipal, historicamente, a nossa Secretaria de Planejamento fica apagando incêndio. Não pensa, não tem estrutura, inclusive, para deixar um grupo de técnicos separado numa salinha e falar, cara, não se preocupa com o buraco de rua nenhuma da cidade. Se preocupa em pensar essa cidade. Se preocupa em pensar projetos para essa cidade. Quando a gente começou a discutir a perimetral, vamos voltar na perimetral, quando a gente voltou a discutir a segunda ponte, começou a discutir a segunda ponte, a perimetral, era num pacote que a gente discutia. A gente discutia a perimetral. Hoje, a confusão toda na cidade está em conseguir uma área para a estação aduaneira, entende? Na época tinha área para a estação aduaneira. Essa estação aduaneira atenderia a ponte da Fraternidade da Amizade, ou seja, todo o fluxo de importações e de exportação que viria pelas duas pontes e também atenderia o fluxo de um porto no Rio Iguaçu. Já na perspectiva de fazer a conexão rodoviária e hidroviária. E também atenderia, e tinha por onde chegar nessa área, a ferrovia. Num futuro ramal da Ferroeste vindo para cá, para fazer a transposição do reservatório de Itaipu. O projeto da ferrovia sair de Maracaju até Cascavel, trazer um ramal ferroviário para Foz do Iguaçu. Porque o lago de Itaipu não é lago, é um reservatório. Ele foi construído para gerar energia elétrica. E, eventualmente, dependendo das condições climáticas, esse lago tem o seu nível depressionado. E aí, lá em Guaíra, aparecem as cristas lá das Sete Quedas. Então, a navegação fica comprometida. E para você pensar no desenvolvimento futuro, pensando em Mercosul, considerando onde é que Foz do Iguaçu está colocada, todos os modais têm que se conectar. E a hidrovia não pode ser interrompida. Então, essa transposição seria feita por ferrovia. Quando eu cheguei em Foz, essa questão estava sendo discutida. E esse espaço estava definido, né, para colocar a estação aduaneira para atender todos esses modais. Alguém fez o quê? Alguma coisa? Alguém no plano diretor da cidade considerou, falou, não, essa área aqui a gente não pode permitir empreendimentos residenciais, por exemplo, porque essa área aqui tem uma outra vocação. De lá para cá está cheio de vilas. E hoje você coloca onde? Se essa ferrovia efetivamente precisar vir para Foz do Iguaçu, vai entrar por onde? É uma coisa assim, sem planejamento. Os portos que já são alfandegados no Rio Iguaçu, temos portos alfandegados no Rio Iguaçu.
funcionam como? Vão se conectar como? Entende? O Joel... E o grupo e as pessoas que decidem isso são os grupos empresariais. São pessoas que têm interesse nos negócios. E aí não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. E o pior não é isso. O que eu vejo é que o maior volume de dinheiro que entra nessa cidade é o do Porto Seco. O pessoal acha que é o turismo. O turismo entra com uma parte, mas o Porto Seco é um dinheiro carimbado, porque ele não tem como o cara sonegar. Isso é uma outra coisa, né? Então, o que acontece? A falta de planejamento, a falta de visão, nós perdemos recurso por falta de visão. Porque se a gente tivesse feito um planejamento direitinho, essa cidade seria uma mina, é uma mina de dinheiro tão grande que é impressionante. E você me conhece, né, Joel? Porque eu sou uma das pessoas que trabalho na questão da democracia pura, fiz um trabalho ali no Jardim São Roque, com a comunidade. Você saber ouvir a população, dela escolher o que ela quer para o bairro dela, as necessidades dela. Nós fizemos esse trabalho. Foi publicado num livro por um professor da USP. Então, quer dizer, é questão só de saber. Existem meios de como você pode fazer com que a população seja empoderada, seja ouvida, seja, entendeu? Participativa dentro do contexto das necessidades de uma cidade. E a nossa cidade, ela não faz isso. Os nossos gestores, eles não ouvem as pessoas. Porque esse que é o problema sério, né, João? É que ele sabe tudo. Se o prefeito ensina o ministro, ele vai ouvir o presidente de bairro? Está muito longe de ouvir. Vai ouvir o presidente de bairro? Entende? Então, essa é a dificuldade. Essa é a dificuldade, entende? Agora, nós temos que mudar isso, Luciano. Entende? Nós temos que mudar. E aí eu acredito que a sociedade, de alguma forma, vai ter que se organizar. A gente vai ter que pensar numa estrutura mesmo, desvinculada do poder econômico, desvinculada de interesses políticos imediatos, a pessoa se propor a fazer porque quer ser candidato a alguma coisa. E eu acredito que o sistema, ele tá com um problema, né? O sistema está com um problema. Mas aí eu acredito, e vem batendo nessa teclinha já há algum tempo, e de alguma forma a gente precisa ver como que isso pode acontecer. Eu acredito nas universidades como espaço, entende? Porque a universidade não se envolve na questão política, a universidade não tem interesse econômico, né? A universidade pública, principalmente, a universidade pública, sem afastar, obviamente, a participação das universidades privadas, mas deixar, pensar num instituto, alguma coisa assim, com a participação, né, com a direção, criar um mecanismo de direção composto por representantes das universidades públicas. Nós temos aqui 3 instituições públicas em Foz do Iguaçu, fora o TFPR Medianeira. Então, se for pensar uma coisa mais regional, nós temos aqui 4 instituições, né? É suficiente. Nós temos acúmulo, nós temos conhecimento, nós temos profissionais das mais diversas áreas. O que você quiser discutir em Foz do Iguaçu, pode escolher o tema. Você tem mestres e doutores aí, entende? E são universidades referenciadas, né? São. Então, eu acho que esse é o nosso desafio, né? E aí eu já fiz as provocações todas e agora lanço como desafio, né? Como que a gente pode, né, avançar nessa construção, né? Vamos chamar de instituto a princípio, porque o de Curitiba é instituto, né? Pensar num instituto que pense a cidade, que proponha, que debata com a população, né? A universidade tem nos seus projetos de extensão essa capilaridade, chega lá na ponta, dialoga, ouve, entende? Capta lá qual é o problema, quais são os anseios da população e, a partir daí, devolve em projetos, sabe, para pensar. Devolve em cima de projeto, né? Que, por exemplo, eu já vi aqui nessa cidade, o pessoal construiu uma creche num bairro onde não tem criança, né? Um bairro de... Uma creche no lar da terceira idade. Terceira idade. Quer dizer, é uma coisa, a creche tem que ser fechada. Então, essa falta de planejamento, e aí, Joel, eu sempre bato o seguinte, tem que ouvir a população. Você tem que consultar a população.
porque eles que sabem qual é a pedra no sapato. Quando você vai fazer um planejamento dentro de um bairro, você tem que ouvir aquele bairro. O que aquelas pessoas querem, né? Então, por exemplo, fizeram agora, juntaram um monte de loteamento e fizeram o bairro. Aí está lá o presidente do Jardim Copacabana, meu amigo Ayrton, ele está questionando, porque ele não quer ficar vinculado ao bairro, ele quer ficar vinculado ao outro bairro, que entende que é o... Entendeu? Então, essa falta de você ouvir as pessoas que residem, é o que acontece na Suíça. Na Suíça, você sabe que uma vez por mês, alguns cantores da Suíça, eles vão para a rua discutir o que é mais importante para a cidade, né? Então, nós não temos essa política de discutir. E aí eu penso que a educação ela é fundamental, que se a gente entrar dentro da escola, começar a entrar, perguntar aos alunos, o que vocês querem que seja feito nessa escola? O que é mais importante? Como é que é a merenda? Vocês gostam dessa merenda? E aí você fazer com que o aluno discuta e eles levantar as necessidades dele dentro da escola. Aí fica o pessoal dizendo, violência. Mas por quê? Porque não tem uma discussão interna, não tem uma participação. Você tem que trazer o jovem para participar. Então, essa questão da violência na escola, eu acho que é muito importante a gente ouvir os alunos. Aí fica o pessoal, não, vamos botar um policial, vamos botar um... Mas e aí? Vocês ouviram os alunos? Vocês ouviram os pais dos alunos? Vocês ouviram as mães dos alunos? Então, eu acho que o começo desse planejamento de violência nas escolas, no meu entendimento, é primeiro você ouvir os alunos. O que está faltando para vocês? Que pode estar faltando alguma coisa para eles. Eles nem sabem. E aí a discussão é mais ou menos quando você traz a participação popular. As pessoas participando do contexto que ela está vivenciando, sofrendo, sabe, Luciano, eu entendo que isso é a melhor forma de você trazer um projeto mais exitoso, mais contextualizado, mais próprio da realidade que aquelas pessoas estão vivendo. Não, eu concordo. Só essa questão da violência nas escolas, o poço é mais fundo, né? O buraco é mais embaixo. Porque isso aí está diretamente ligado a uma falta de estruturação geral da sociedade, da família, das pessoas, dos pais. São problemas sociais que foram lá embaixo. E aí isso gera uma série de consequências, entre elas a questão da violência, entre elas a questão enfim, e eu acho que isso é fruto desse problema social que vem lá claro, ações emergenciais são importantes, tem que ter o policial. Agora não tem o que fazer, tem que ter, é óbvio. Mas a solução do problema é lá atrás. É igual a dengue que nós estamos agora, né, Luciano? Tem que ter o médico, porque a gente conversava. Tudo bem, precisa do contrato emergencial de mais médicos. Mas a solução era lá atrás limpar o terreno, né? Limpar o terreno. Então... Mas aí a questão é essa: você vai colocar o policial. Não vai resolver a situação porque você não ouviu as pessoas. E aí você não está ouvindo, você não sabe qual é o problema. Por que aquelas crianças estão sofrendo? O que está acontecendo com elas? Elas têm que falar, porque elas vão dizer o que ela quer, pô. Se você não sentar com teu filho e não discutir os problemas da sua casa, você vai... Mas as pessoas não fazem mais isso. Então, esse é o problema. Então, mas nós temos que começar a pensar a fazer isso, discutir com a população, com as pessoas. As pessoas que estão vivendo o problema, você tem que discutir, não adianta. Então, Júlio, e aí, retomando a ideia de um instituto ancorado, não é que não tem que ter a participação do empresariado, tem que ter a participação de todo mundo, tem que ter para ser representativo, para ser legítimo, tem que ter a representação de todo mundo, mas não ancorado em grupos de interesses, entende? Ancorado e conduzido pela universidade, que tem como propósito o desenvolvimento da região, né, nessa perspectiva. Que não se deixe influenciar, né, E aí, de forma coletiva, construirmos isso e pensar essa cidade, né? Eu me coloquei como desafio fazer essa provocação esse ano e a gente caminhar, né, pensar juridicamente, inclusive, qual é o modelo desse instituto, ou dessa... né, que personalidade jurídica, como que a gente faria isso,
Mas fazer acontecer, Júlio, porque o que acontece? Eu também acho que tem que fazer acontecer mesmo. Ontem à noite... Tem que ser através de um instituto mesmo, Pois é, que a gente fazer esse levantamento com a população. Ontem à noite eu estava sentado em casa pensando, e fiz algumas contas. Rapaz, eu estou vivendo em Foz do Iguaçu há 44 anos. Vivendo, na acepção mais completa da palavra. Participando nos vários espaços, ou seja, né? E aí a gente olha para trás, e nessa perspectiva da administração, do desenvolvimento da cidade, e obviamente conhecendo outras regiões, conhecendo outras cidades e vendo o desenvolvimento de outras cidades, é de ficar triste. Eu amo essa cidade, eu gosto dessa cidade, eu amo essa região. É aqui que eu me encontro, entende? Nessa coisa que as pessoas têm dificuldade de entender, de fronteira, de relação com o Paraguai, com a Argentina, com tudo isso, de turismo, entende? É nesse vulco-vulco aqui que eu me realizo. Mas eu fico triste por ver tanto potencial. Vamos pegar lá os projetos da Conscienciologia, né, que a gente conhece, né, os projetos... projetos que, inclusive, interessam a cidade, projetos que agregam valor à nossa Foz do Iguaçu, né? Em vários aspectos, inclusive como destino turístico. Na área do conhecimento, é uma coisa assim assustadora. Na área do desenvolvimento, da academia, desse suporte. Rapaz, fica lá como se fosse uma coisa, entende? À parte, né? À parte, né? Como o Júlio falou, nem rodovia para chegar lá decente tem. Tem. Né? Não tem. Então... Não tem nem ônibus. Aí você vê uma coisa interessante. Nós temos um dos maiores acervos. São recortes de jornais catalogados. Se você quiser fazer pesquisa de qualquer assunto, nós temos gibi do tempo do Império. E aí a população, o jovem lá da escola, pode ir lá visitar. Não tem nem como chegar lá. Não tem nem como chegar. Isso é uma coisa assim assustadora, cara. E aí um acervo que o Valdo deixou, né? E as pessoas não sabem aproveitar, não tem nem como aproveitar. Porque uma coisa... Aí você vem para o lado de cá, vamos pegar as nossas universidades. Né? Vamos pegar as nossas universidades. Júlio, Luciano, eu fui do Conselho de Campus da Unioeste durante muitos anos. Rapaz, é lamentável. Tá é lamentável a situação em que funciona a Unioeste, né? Os professores, né? O pessoal da instituição, rapaz, fazem das tripas coração. Fazem. Para garantir a qualidade do ensino, para garantir a continuidade. Entende? A nossa briga para trazer o curso de extensão de medicina para cá, que acabou perdendo. A Unila, um projeto fenomenal, sabe? Uma coisa que é de referência para o mundo, na perspectiva de desenvolvimento, de integração. Pesquisa. Né? Aí a Unila chega aqui, o que a cidade faz com a Unila? Vamos voltar aqui uma década. É isso aí mesmo, já. O que a cidade fez com a Unila? É vergonhoso. Vergonhoso mesmo. É vergonhoso. Vergonhoso. E até hoje eu ouço. Recentemente eu vi. Né? Aquele bando de vagabundo que só quer essa... Rapaz, comunistas. Um espaço, né? de desenvolvimento, de conhecimento. De integração, cara. Em todos os aspectos, né? E eu já falei, e eu não canso de repetir, quando eu assumi a Secretaria de Saúde, naquele caos que foi aqui, no final da gestão do Reni, naquele período que a eleição foi anulada até a próxima eleição, minha primeira medida foi pedir socorro para a Unila, numa semana de janeiro, primeira semana de janeiro, semana de férias, todo mundo cuidando da vida. O que uma universidade está fazendo na primeira semana de janeiro? Não tem aula, não tem nada. Pedi socorro, porque eu coordenava o Grupo de Trabalho Itaipu Saúde, peguei o representante da Unila e falei, cara, me ajuda porque o caos está instalado. Eu preciso de gente que me ajude a pensar, porque... né? Luciano, tinha mais de 20 mestres e doutores numa tarde do dia 7 de janeiro, no meio das férias, mais de 20 de todas as áreas do conhecimento. Significa que se você quiser fazer discutir um projeto, nós temos gente até... Não, tem inteligência, né? E a população, mas eu volto na questão da população que não sabe, que não reconhece,
que fica criticando como se fosse uma coisa negativa. Mas eu acho né? que mas esse é um exemplo, até a questão da conscienciologia que tem para uma camada é mal vista, né? Fica naquela. Mas eu conheço professores lá que são referências, são de um conhecimento assim impressionante. Luciano, eu vou te dar Por que não se aproveita mais isso? Eu vou te dar outra informação. Como eu digo, eu estou há 44 anos nessa cidade, vivendo essa cidade. Na década de 90, eu estava no Conselho Municipal de Saúde, meados da década de 90. Final da década de 90, se o pessoal reclama da saúde na cidade hoje, é porque não viveu no passado. E por falta de profissionais. Porque isso aqui era o fim do mundo. Profissional determinado não vinha para cá. Você não conseguia. Quem trazia profissional para cá na área da saúde era Itaipu, porque pagava muito bem para trabalhar no Costa Cavalcante. Aí, Joel. Graças à conscienciologia... Calma, Júlio. Nós temos 78 médicos. Não, calma, Júlio. Quem trazia profissional para cá era a Itaipu via Costa Cavalcante, porque pagava muito bem, porque eram empregados da Itaipu, para trabalhar no Costa e atender, né, os empregados e dependentes da Itaipu. O Costa não era aberto. Abriu em 94, com a instituição da Fundação Itaiguapi. Entende? Então era complicado. Quando a conscienciologia se instalou aqui, as primeiras pessoas que vieram para cá, os primeiros grupos de profissionais que vieram para cá, deu um alívio, principalmente na saúde, mas também na área de educação, ajudou a dar um up na educação, mas na saúde foi resolver mesmo problema estrutural, com a vinda de profissionais. E de lá para cá, só ampliou, entende? Então, se você for mapear quantos profissionais vinculados à conscienciologia que estão na cidade, profissionais de alto nível, vamos pegar a educação. Inúmeros. Entende? Então, assim, a população é importante conhecer o que nós temos na cidade, saber o que nós temos, não fazer resistência a quem quer ajudar, a quem vem contribuir, saber escolher bem, entende? Saber escolher bem quando tiver que escolher. E o ano que vem é ano de começar a escolher, apoiar bons projetos, participar, não adianta ficar em casa reclamando, fazer a tua parte. E o fazer a tua parte é no geral, né? Como eu disse agora na questão da dengue, limpa o teu terreno primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Você já está ajudando, já está participando, já está agregando, né? E depois vamos nos apropriar dessas informações todas, vamos conhecer a Unioeste. Eu falei para a Renata, ex-diretora do campus aqui, quando ela ganhou a primeira vez, que ela foi diretora, acho que 2 vezes, depois veio o Fernando, que já está também na segunda vez. Eu falei, Renata, você tem que derrubar os muros da Unioeste. Ela só quer derrubar literalmente. Eu falei, não, é a Unioeste aqui conversar com essa população do outro lado da rua, do Cidade Nova, da Vila C, nos projetos de extensão, ter interação. Que esse pessoal aqui do outro lado da rua saiba que a universidade é para eles. Entende? Porque, Júlio, nós ainda temos isso. Nós temos essa dificuldade. O pessoal, né, da periferia não sabe que o poder público traz para cá uma Universidade Federal da Integração Latino-Americana, traz para cá um Instituto Tecnológico, tem aqui uma Universidade do Oeste do Paraná, estadual, que é exatamente para essa população que de outra forma não poderia estudar, que não tem como mandar o filho para Curitiba para fazer uma escola privada, ou não pode pagar aqui mesmo em Foz do Iguaçu. É para eles esses equipamentos. Isso que você está falando, que, por exemplo, no caso da Unila, tem estudante de medicina, né, trabalhando no esporte de saúde junto com os médicos. Quer dizer, então, a população está sendo muito mais assistida, porque não tinha... Claro. Né? Então, você vê o Jardim São Roque, por exemplo, tem 6 estudantes de medicina, 3 de manhã e 3 à tarde, cara. Olha só, você ajuda ali atender a população. Não, até porque o curso de medicina implantado aqui na Unila é um curso que a gente já discutia na década de 90, naquela questão da construção do SUS. E a construção do SUS passa pela revisão e pela remodelação de algumas coisas, porque vamos voltar a bater na teclinha que eu já falei aqui, a gente já conversou aqui com outros convidados, coisa e tal.
Saúde é diferente de doença. Quando você fala em hospital, quando você fala em UPA, você está falando de cuidado da doença. Da doença. A saúde já foi. É. A saúde já foi. E é mais barato cuidar da saúde, né? Então você tem que trabalhar nos 3 P's. Né? Da promoção, da proteção e da prevenção. Aí você está trabalhando de saúde. E o curso de medicina da UNILA forma profissionais nos 3 P's. É isso aí. Forma profissional para ser o médico da família, que é aquele médico que acompanha a tua família enquanto ela está saudável e orienta para que ela permaneça saudável. Que te orienta a comer, que te orienta na higienização. Isso eu falo médico da saúde, da família, mas eu estou falando da equipe toda, que é uma equipe multidisciplinar, né? Com enfermeiro, com assistente social, com psicólogo, com agente comunitário, para preservar, para proteger, para promover a saúde. Depois você vai cuidar de tratamento de doença, que é outra coisa que é muito mais caro, né? Que é muito mais caro. Então, a UNILA vem nessa concepção, que é uma resistência que nós temos no país, porque os grandes centros ainda formam médico com foco no hospital. O cara vai lá, fica na universidade, faz o curso todo na universidade, sai dali, vai fazer residência, vai fazer os estágios nos hospitais. Aí o cara, de repente, sabe tudo de alta tecnologia, mas não sabe fazer um diagnóstico de uma criança que está com um problema respiratório. É mais ou menos isso mesmo. Não sabe, essa é a realidade. se perde no básico. Pega. Então, até nisso a gente está em vantagem, vamos colocar assim. Estamos em vantagem. Porque o aluno de medicina da UNILA, no primeiro dia de aula, ele vai lá, conhece a universidade, no segundo ele está na unidade básica de saúde. E são as melhores notas nos concursos públicos. Entende? De Foz. Você sabia disso? Eu sei disso. Né? Eu sei disso. Então, gente, tem um monte de coisa aí para a gente conversar. Aproveitamos hoje que o Dr. Marcelo teve esse contratempo. Ele acabou de me confirmar que na próxima semana estará conosco. Por isso que eu estava aqui fora, aqui, né, respondendo. Ele até ligou, mas aí eu mandei a mensagem que a gente estava gravando. Então, na próxima semana estará conosco, né, o Dr. Marcelo. Vamos daí retomar essa questão do judiciário. E a gente aproveitou hoje, Luciano e Júlio, né, para fazer um pouco dessa catarse, né? Um papo, Não, mas um pouco dessa catarse, para o pessoal entender, né, também um pouco do que se propõe o Arandu. Quando a gente traz esses convidados, essas pessoas todas, claro que com eles a gente é mais educado, mais leve, né? Mas a gente é mais suave aqui nos programas. Mas esse que a gente está tão suave ainda? Não, mas esse programa ele tem um propósito. E esse propósito é chacoalhar, é mexer, é transformar, né? Então, nessa perspectiva, né? Eu acho que o Arandu vem nesse vácuo que eu acho que é importante. Acho que a ideia não é agredir e nem na verdade, é falar do que realmente precisa ser falado. Né? Ainda que isso incomode algumas pessoas, né? Mas isso aí é natural, isso é um processo provocar natural. O conteúdo, né? Ninguém é unanimidade, né? Só que falar bem do Grêmio, por exemplo, vai ter gente que vai falar mal, e aí vai. Né? Viu, Luciano? Eu como sou meio chato, você que tá me ouvindo, cadê o dedão? Põe o dedão aí, poxa! Eu já falei para vocês compartilhar. Porque é importante vocês compartilharem, porque aí é o conteúdo que nós vamos poder colocar mais para vocês. Compartilhe, meu amigo. Olha o conteúdo, o dedão. Dá o like aí, dá o like aí. Tô esperando o like aí, hein? Receber as notificações, tudo isso, né? Amor. Ó, viu? Gente, vamos encerrar. A Corujinha, eu acho que a Corujinha gostou do nosso papo, né? Ela tá piscando, tá piscando. Também, né? Não, eu ouvi essa gravação e só confirmou, né, o que eu já tinha em suspeita. Por alguma razão técnica, nós não conseguimos entrar com Arandu ao vivo. Então, nós encerramos agora a gravação. Vamos ver aqui qual foi o elemento técnico que falhou e vamos colocar o programa agora, né, o que está sendo gravado entra agora. Então, em vez de ter entrado às 9 horas, como é o nosso compromisso, ele vai entrar aqui provavelmente às 10h30. Então, as nossas escusas, como eu disse, a gente aqui vai fazendo do jeito que a gente pode, do jeito que a gente sabe, e a gente não sabe muito. Ao vivo é assim mesmo. Exato. E a gente já deu para ver que a gente não sabe muito, né? Mas o nosso compromisso é levar esse bate-papo para vocês, e 1 hora de atraso, 1 hora lá, ao vivo ou a gravação, né?
a gente vai se adequando aqui. Na próxima semana, então, com o doutor Marcelo Dalladea, já agora reconfirmado aqui a possibilidade, vamos falar sobre o judiciário, o papel do judiciário, a importância do judiciário, até nessas questões todas. Quando o negócio não dá certo, como que a gente se socorre, né, do judiciário, ok? Até a próxima, então, né? Até a próxima, Arandu, né? Até a próxima. O dedão, hein? Olha o dedão aí. Bom, abraço, gente.